Bom, vamos lá. Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês como saber o que eu devo ou não aceitar dentro de um relacionamento. E por que que eu tô trazendo esse vídeo que talvez seja até banal para muita gente, né? Porque a quantidade de pessoas que eu atendi nesse último mês, com dentro de relações tóxicas, de relações abusivas, na qual elas estão se depreciando, aceitando migalhas, não percebem mais, não conseguem mais perceber. Bom, agora conseguem ter mais clareza por todo o direcionamento que foi dado, os atendimentos de tarô e também de aconselhamento, mas não conseguem perceber os seus limites. E, claro, consequentemente, não conseguem impor os limites ao outro. Então é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês hoje, porque isso é um tema que, por mais banal que seja, ele é um tema que é muito recorrente. A verdade é que muitas pessoas não conseguem identificar o que realmente eu devo aceitar dentro de uma relação. Será que eu abrir e fazer muitas concessões dentro de uma relação é certo? Será que eu perdoar diversas vezes o outro pelas suas traições, pelas suas ofensas, o que quer que seja, será que isso é certo? A verdade é que não existe um manual. Não existe um checklist, né, uma bíblia do relacionamento perfeito. Mas existem sim critérios, existem sim condições que nós devemos levar em consideração. Por isso que eu bato muito nesse lema que você é o seu relacionamento. O que você vive numa relação, seja afetiva, familiar, profissional, ela é um reflexo de como você se relaciona com você mesmo. Grava bem isso. Você é o seu relacionamento. Para eu identificar, para eu entender o que eu aceito ou não aceito numa relação, vamos partir pelo básico. O básico é, não pode ter falta de respeito. Jamais. O outro tem que aceitar você como você é. O outro tem que aceitar a sua essência do jeito que ela é. Se o outro te conheceu assim, a partir do momento que o outro ele tenta te mudar, te moldar a ser o que ele quer, já tá errado. Já não deve aceitar, isso é fato. Vai dar BO, vai se tornar, quer dizer, já se tornou, já tá se tornando, né? Tá na porta de entrada de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. E não é esse caminho que eu acredito que você queira. Por isso que também talvez você esteja vendo esse vídeo. Então entenda que aquilo que eu devo aceitar ou não dentro de uma relação, principalmente aqui, né, de uma relação amorosa, primeiro tem a ver comigo. Tem a ver com as minhas verdades, tem a ver com os meus valores e tem a ver com essas condições básicas que eu trouxe. O respeito é uma delas. Respeito à individualidade. Respeitar quem você é. Permitir que a individualidade ela seja manifestada. O que é a individualidade manifestada? Viu? Você tem os seus amigos, você pode ter seus amigos, você pode sair, podem fazer o que for. Porque tem que ter confiança. E a confiança, para eu confiar no outro, primeiro eu preciso confiar em mim. Por isso, eu bato no lema. Você é o seu relacionamento. Se eu não confio em mim dentro do relacionamento, dentro da relação, se eu sou uma pessoa muito insegura, como que isso vai se manifestar? Isso vai se manifestar através dos ciúmes, através da possessividade, e aí vai se tornar um relacionamento tóxico, vai se tornar um relacionamento abusivo e assim por diante. Então, tudo aquilo que começa a ultrapassar as linhas dos limites da minha vida são sinais de que eu não devo aceitar dentro de uma relação. Então, para agora e olha, né, para talvez pro seu relacionamento atual que você esteja vivendo e tá aí, talvez seja por isso que você está questionando isso, ou então olha para os relacionamentos anteriores que você teve. Às vezes é até mais fácil olhar para os anteriores, é mais fácil. Olha para esses relacionamentos e perceba o que havia naquele relacionamento que eu não gostava. Essa semana eu atendi. Essa semana eu tô gravando esse vídeo na quarta, então foi segunda-feira agora, na última segunda-feira. Eu atendi uma aluna e depois atendi uma consulente no atendimento com tarô. Uma consulente já antiga, mas fazia tempo, já fazia um ano que ela não se consultava comigo. E eu sempre digo, sempre
trago isso, né, as pessoas que passam comigo, né, com os atendimentos de tarô, terapêuticos, aconselhamentos, porque eu sou especializado na área de relacionamentos dentro da terapia. O tarô nunca pode ser uma muleta. Eu sempre deixo isso muito claro. O tarô não vai decidir por você, eu não vou dar decisão pra você, eu não vou dizer se a pessoa é boa ou ruim, não. Se sim ou não. Eu vou trazer a essência, você vai entender o que tá acontecendo e você vai tomar a decisão. Porque o tarô, ele é um espelho, é um reflexo, ele traz aquilo que tá no nosso consciente coletivo. Mas vamos lá. Essa pessoa chegou e ela entrou num relacionamento. Inicialmente foi um relacionamento muito bom, muito bacana, muito gostoso. Tudo gostoso, né? Ela falou assim, Alex, no início eu achei meio estranho porque ele foi muito galanteador e teve um papo muito gostoso. E assim, no segundo dia eu já tinha ido pra cama com ele. E tudo bem, se você vai pra cama na primeira vez, se vai na segunda, na terceira, se isso tá alinhado com você, com seus valores, ok, desde que tome os cuidados, né? Não seja nada obrigatório, né? Forçado, isso que eu quero dizer. Só que ela mesmo entendeu que, falou assim, eu fui, gostei, foi bacana, tal, mas eu não sou de fazer isso. E ela foi percebendo com o decorrer da relação que ele ia tentando dizer pra ela o que era certo e o que era errado, não só dentro da relação íntima, mas também no dia a dia. Bom, em quase um ano de relacionamento, ela já não se comunicava direito com a família, já não se comunicava direito com amigos, era muito pontual, ou seja, já estava numa relação tóxica, numa relação abusiva, e ela acabou também se tornando uma pessoa muito ciumenta, muito abusiva, porque a partir do momento que você é podado e se permite ser podado, você vai ficando fragilizado e você vai tentando se agarrar. Então, ao invés, aquilo que você acredita que é uma paixão, que é um amor, na verdade não é, na verdade é um apego. Você tem um apego emocional com o outro e você começa a entrar num nível de pensamento que é pior com ele, é ruim com ele, pior sem ele. E na verdade não é por aí. Na verdade, a partir do momento que eu tenho esse pensamento, eu tenho que não aceitar mais isso. Então, pra gente ir direto ao ponto aqui pra vocês não perderem o tempo de vocês aqui vendo esse vídeo, me escutando, onde quer que vocês estejam escutando. O que você não deve aceitar, vamos fazer de outra forma. Você só deve aceitar algo no seu relacionamento que esteja dentro dos teus limites. A partir do momento que algo que o outro faz te ofusca, te deprecia, te diminui, te inferioriza, te machuca, te magoa, ultrapassa os seus limites, você é desvalidada, você é desvalorizada, você é desacreditada, você é limitada, ou seja, a pessoa te limita, não que você seja limitada, né? A pessoa vai te limitando, você é limitada pela pessoa. Não pode isso, não pode aquilo, não tem isso, não tem aquilo. São sinais. Tudo que tiver dentro disso que eu falei são sinais de que essa pessoa que você não deve aceitar no seu relacionamento. Qualquer pessoa que entre na sua vida, ela não deve entrar na sua vida para diminuir você. Qualquer coisa que a pessoa faça que não seja para somar, agregar na sua vida, para que você e a pessoa, para que 1 e 1 seja 10 e não 2, tá? Se tiver fora disso, não aceita. Porque aí você vai estar indo contra a sua verdade, você vai estar indo contra aquilo que você é. E foi justamente, mais ou menos isso, que eu falei pra essa consulente. Então, claro que eu abri o tarô, vi outras questões dela também que estavam pegando, ajudei ela, direcionei ela, ok, beleza. Ela vai tomar as providências dela, ela entende que são melhores. E eu também oro bastante para que sejam boas as providências que ela toma, para que ela saia dessa relação tóxica. Mas a verdade é que, a partir do momento que eu aceito, por isso eu bato na tecla, você é o seu relacionamento. A partir do momento que eu aceito o outro menosprezar, me agredir verbalmente, fisicamente, e eu não tomo uma atitude, e muitas vezes, muitas mulheres, principalmente, elas não conseguem tomar uma atitude porque elas já estão numa dependência emocional e precisam de ajuda. Ela é fraca. Não é uma questão de fraqueza. A pessoa, ela tá
tão imersa na sua baixa autoestima, tão imersa na sua fragilidade, é quase uma depressão, onde ela não consegue ver, e ela fala, eu não posso ficar sozinha, então pior, é ruim com ele, pior sem ele. E até ela entender que ela pode mais do que aquilo e merece mais do que aquilo, é um processo. Por isso que pessoas que vivem um relacionamento abusivo e tóxico, elas precisam de ajuda, elas precisam de orientação, elas precisam de um ombro amigo. Não é que eu tenho que fazer por ela, obrigar ela, mas eu preciso trazer clareza para essa pessoa, demonstrar apoio. Existem situações, né? Existem inclusive, não vou saber agora de cabeça, mas existem empresas, associações, ONGs que são específicas para ajudar mulheres que vivem relacionamentos tóxicos e abusivos, te ajudam principalmente ela a sair da relação. Porque muitas mulheres, ao sair de relações assim, elas acabam ficando, elas acabam sendo alvo do outro. Inclusive, isso é algo que eu trago muito no meu livro, Amor Sem Correntes, um livro que eu falo sobre relacionamentos abusivos, e o padrão e os ciclos. Para você que quer ler esse meu livro, o link tá aqui na descrição do vídeo, direto na Amazon, com preço muito bacana, só tem na versão digital. E claro, tem o meu outro livro também, o Despertar Emocional, que é justamente o despertar desse empoderamento que você tem. Mas pra gente contextualizar aqui, tudo aquilo que não te agrega, que não soma, tudo aquilo que desvaloriza, tudo aquilo que não faz você ser melhor do que você já é um sinal que você não deve aceitar aquilo que o outro está dando. E entenda só uma coisa, tá? Às vezes o outro, ele não vai poder te dar aquilo que você quer. Às vezes o outro, ele não está preparado para estar com você. Entenda que se o outro é uma pessoa abusiva, tóxica, é uma pessoa que também tem uma série de problemas e desequilíbrios emocionais, baixa autoestima, também está no processo dela. Eu já fui, lá na minha adolescência, né, e nos meus primeiros 20, até meus 20 anos aí, eu já fui um homem tóxico, abusivo, né? Nunca agredi ninguém, nunca obriguei ninguém a nada, mas possessivo, ciumento, biruta, né? Paranoico. E também tive relações assim comigo, né? Mulheres que foram assim comigo. Mas claro que quando a gente fala de relações adolescentes, são relações que normalmente são relações mais imaturas mesmo, e a tendência é ser normalmente relações de adolescentes até seus 20, 25 anos, normalmente tendem a ser relacionamentos mais tóxicos, tá? Porque existe uma imaturidade emocional muito grande ali naquele período, até por causa da própria idade, falta de experiência. Mas o ponto é que você vai crescendo, você vai evoluindo e você vai entendendo. Por isso que você precisa se conhecer. Por isso que você precisa entender quais são seus limites. Se eu te perguntar agora aqui, viu? O que é que você gosta de uma relação? Sabe dizer? Coloca aqui nos comentários o que é que você aceita numa relação. Mas coloca também aqui nos comentários esse exercício pra você e vai incentivar um monte de gente também. O que é que eu não aceito num relacionamento mais? Quando eu vou fazer atendimentos de aconselhamento, ou no tarô também, mas quando eu vou fazer qualquer tipo de atendimento que eu vou ajudar a pessoa a entender isso, eu sempre falo, começa pelo que você não quer. O que é que você não quer numa relação? É muito mais fácil a gente entender o que a gente não quer para depois entender o que a gente quer. Então faz uma lista, olha, o que eu não aceito, o que eu não quero dentro de uma relação. E a partir do momento que eu faço, que eu entendo o que eu não quero, eu tenho clareza do que eu não quero, a partir desse momento, então, eu vou começar a ter clareza do que eu quero. Se você começa a sair com uma pessoa, e essa pessoa, e você tem uma linha, eu não vou lembrar nada específico agora, mas você tem uma linha de pensamento, você tem uma linha de raciocínio, você tem uma forma de lidar e de agir. Se essa pessoa, ela já vai contra as suas verdades, ela já vai na linha oposta, na direção oposta daquilo que você entende como um bom relacionamento, já corta por aí. Porque aquilo é a verdade da pessoa. Entenda uma coisa que eu ia falar ali aquela hora e acabei esquecendo. Entenda que dentro de uma relação é normal, qualquer relação saudável, tudo, é normal você ter altos e baixos, é normal às vezes vocês acabarem, né, gerando uma ofensa pro outro, o que não pode ser recorrente. Às vezes a pessoa tá ali desequilibrada, aconteceu alguma coisa, a pessoa explode, fala uma besteira pro outro. Não tô falando, claro que a gente tem que se controlar, a gente tem que se, né, trabalhar para isso.
E se há um pedido de desculpa sincero e não há repetição, ok. Não estou falando em casos de agressão física. Quando há casos de agressão física, aí o negócio já... Para uma pessoa agredir a outra fisicamente, porque ela já estava se sentindo insegura, ela já tem um desequilíbrio emocional e ela rompeu os limites que estavam muito, muito frágeis, muito fragilizados ali, e aí ela acabou indo para agressão. Quando digo ela rompeu, não é o outro não, o agressor permitiu isso. A decisão foi dele. Por mais que tenha sido impulsivo, por mais que tenha sido, né, num momento de explosão, não há desculpas para isso, né? E eu acho abominável, inclusive como aconteceu recentemente. Quando eu gravo esse vídeo, deve ter, acho que é 1 ou 2 semanas quando saiu, o cara no elevador, a besta, e foi lá e me meteu 60, eu até hoje, eu juro por Deus, será que essa conta tá certa? 60 socos na namorada dentro do elevador, vocês devem ter visto isso. Mas enfim, né, a pessoa foi presa, tal, tá sendo julgada, enfim. Então isso não tem. Ah, não pedi desculpa, vai não, gente, não, isso não pode aceitar. Existem coisas como agressão física, aconteceu uma vez, acabou. Acabou. Não, sabe por quê? Porque para a pessoa chegar nesse ponto, é porque ela já perdeu o senso de limite, o senso de respeito, ó, há muito tempo. Já não tinha isso dentro dela, tá? Mas fora esses casos extras, né, que extrapolam como agressão física, o restante é normal. Tem altos e baixos, às vezes você acorda meio mal-humorado, viu? Percebeu que tá mal-humorado, deu uma patada, pede desculpa. Mas olha, eu não tô legal hoje. Recua. Agora, o que não pode ter é a recorrência dessas toxicidades, a recorrência dessas situações. Esses são pontos importantes que você precisa entender. Mas reforço, você só vai entender realmente o que é aceitável pra você, tirando isso que eu já coloquei aqui, que é básico, a partir do momento que você se conheça. Se você quiser se conhecer mais, o link da comunidade Despertar tá aqui embaixo para você acessar. Em breve a gente tá abrindo as inscrições. Um preço super acessível para que todo mundo possa acessar, entrar e se conhecer cada vez mais, tá bom? Pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, encaminhe esse vídeo para outra pessoa que você sabe que também vai ajudar. Deixe seu like, compartilha, como eu já disse, já tô fazendo redundante aqui, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e que a paz esteja com vocês. Toda a minha paz. Valeu!